Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre algo que pode interessar para a maioria das pessoas que estão aí em casa, que é sobre a água de arroz. Qual que é o efeito de verdade dessa água de arroz nas plantas e se faz algum sentido você usar? E se você quiser usar, como usar essa água de arroz? Se você come arroz e gosta de cuidar de plantas e também quer saber o que a ciência fala sobre isso, continue assistindo esse vídeo porque esse vídeo é útil para você. Então vamos lá, o que é essa água de arroz em primeiro lugar? Vamos lá. A maioria das pessoas fala da água de arroz. Você pega o arroz aqui que tem, brasileiro, japonês, que seja, qualquer arroz que você tem. Eu vou mostrar aqui fazendo um pouquinho de água de arroz. Mais ou menos do jeito que eu faço em casa aqui, né? Que, na verdade, o que é? Quando você está preparando o arroz... Vou fazer 3 xícaras aqui, porque eu vou aproveitar para fazer arroz já para o almoço, né? Então, quando você vai preparar o arroz, você coloca o arroz e vai lavar ele, né? Por que você lava esse arroz? Porque o arroz, ele solta um pozinho aqui e deixa a água branca. Esse pozinho aqui, ele na verdade é um arroz meio moído. E esse arroz aqui, ele pode acabar deixando seu arroz grudento, então você lava o arroz, né? É que aqui tudo bem, eu tô fazendo uma coisa meio no improviso, que eu não consigo mexer muito porque não tô na minha pia, né? Então não ajuda muito. Você viu que a água ela começa a ficar branca, essa é a água do arroz. Quanto mais você mexe, mais branca ela vai ficando e com certeza maior a concentração dos ativos, dos ingredientes ativos dele, que eu vou mostrar, eu vou falar daqui a pouquinho aqui no vídeo. Esse aqui eu tô fazendo com pouquinha água, mas é claro, né, você geralmente passa um pouquinho mais quando você vai fazer o arroz em casa. Aí, você vai e coa esse arroz aqui. Quanto mais lavadas você faz, mais a água vai ficando clarinha. Geralmente, inclusive, eu até faço mais de uma vez isso daí para a água começar a ficar bem clarinha mesmo. E aí, então, eu preparo o arroz. Mas o que é essa água de arroz aqui? Então, é uma das formas de fazer a água de arroz. A segunda forma de fazer a água de arroz é uma forma já um tanto diferente, né? Eu não vou nem fazer aqui, mas eu vou explicar para vocês o que eles ensinam para você fazer. É você pegar um arroz novo assim, você coloca aqui, coloca água e bate ele no arroz. E aí depois você pega esse arroz, essa água aí que ficou misturada com uns grãozinhos de arroz triturados, e aí você aplica nas suas plantas. Essa é a segunda água de arroz, que é bem diferente, né? Aí o que essa água de arroz faz? Então ela faria as suas orquídeas, elas gerarem flores assim, elas florirem bastante, que nem essa orquídea aqui, e faria com que as plantas elas tenham um crescimento maior e um boom de crescimento. E também outros falam que novos frutos se desenvolvem nas árvores frutíferas por causa dessa água de arroz, que teria várias substâncias boas para isso e também teria inclusive alguns hormônios vegetais que fariam com que essas plantas elas tivessem essa explosão de flores. O que disso faz algum sentido que não faz sentido nenhum? Isso você vai saber continuando ficando comigo aqui no vídeo. O que tem na composição dessa água branca, que é essa água do arroz? Ela tem carboidratos, que é amido, ela tem celulose, tem hemicelulose, tem proteínas, tem vitamina B1, tem vitamina B12, tem ferro e tem fósforo. É bastante coisa, né? E aí você vem e me fala assim, nossa, Gaspar, tem muita coisa nessa água de arroz, então, nossa, não tem como não ser maravilhosa, né? Para quem come arroz todos os dias, que nem é o caso talvez da maioria dos brasileiros, dos japoneses aqui, que nem é o meu caso,
O que acontece? A gente acaba gerando vários litros e litros dessa água, e essa água geralmente ela vai parar onde? Vai parar lá no ralo, e você joga essa água fora e simplesmente, se tiver alguma coisa aqui, já era, você desperdiçou. E convenhamos, né? Desperdiçar água não é uma coisa que a gente deveria fazer, né? Antes de eu te contar o que os estudos científicos encontraram nessa água de arroz e os efeitos dela nas plantas, se você está gostando desse vídeo, não deixa de dar aquele joinha, e também, se ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui de se inscrever, e também para receber as notificações das postagens que eu fizer. Assim que eu fizer, clica no sininho que aparece ao lado. É exatamente por causa desse desperdício que a gente acaba fazendo todos os dias dessa água de lavagem de arroz, que sabidamente tem nutrientes aqui, que foram desenvolvidos alguns estudos científicos em vários países que mostraram os efeitos que existem de fato quando você aplica água de arroz de diferentes formas nas plantas. Alguns estudos mostraram que nas plantas que eles aplicaram a água de arroz, existia um desenvolvimento de raízes um pouco melhor do que nas plantas que não foram aplicadas a água de arroz. E também alguns outros estudos mostraram que a parte de folhas se desenvolveu um pouco melhor, outras de que a parte da frutificação foi um pouco melhor. Mas o que eu tenho que te alertar? Nenhum desses resultados foi maravilhoso, existiu um boom, e nenhum deles apontou para floração, por exemplo, um aumento de um boom de floração. E alguns estudos simplesmente não mostraram diferença nenhuma, ou então nada muito significativo. Assim, você colocou a água de arroz lá, não mudou nada, não ficou pior, não ficou melhor, não aconteceu nada de diferente. Mas nos estudos que tiveram uma melhora, que deu aquela melhoradinha, deu uma melhoradinha. E nenhuma melhoradinha deve ser jogada fora, né? Principalmente quando vem de graça. Então, como que você aplica essa água de arroz? Eu vou mostrar aqui em um vaso. Deixa eu trazer aqui um vaso de monstera. Isso é só para mostrar para vocês como é que seria, né? Você aplica aqui como se fosse regar. Você aplica aqui uma certa quantidade e molhou. Você colocou aí uma quantidade na planta para que ela possa ir absorvendo aos poucos. É simples assim. E quanto que eu devo colocar então, Gaspar? Um copinho a cada não sei quanto tempo, é isso, é aquilo? Olha, não dá para eu dizer exatamente a dose, por um motivo, porque olha, essa daqui a água tá mais escura, ela é uma água assim que eu diria... Ela é a primeira lavagem, eu fiz com pouca água aqui, mas na prática, no dia a dia, a gente tem água que sai mais clarinha, tem água que sai mais escura, tem arroz que fica de um jeito, tem arroz que fica do outro. Então, simplesmente não dá para saber quanto que tem aqui de princípio ativo, digamos, por volume de água. A composição de leite para leite de arroz varia bastante, né? O que vale mesmo é sempre a gente pensar que a gente tem que ter moderação nas coisas. Coloca lá uma vez por semana a água lá num vaso, depois ou então lá na sua horta, no seu jardim, ou então você coloca uma vez por mês, ou sei lá, quantas vezes você achar que deve colocar. Mas não exagera, não fica só regando com essa água também, né? Tem que ter um bom senso exatamente para você evitar problemas, porque não se sabe, de repente você pode ter algum tipo de problema com algum desequilíbrio, então com algum tipo de bichinho que pode acabar se desenvolvendo na matéria orgânica daquele arroz lá, né? E problemas você vai ter potencial de acontecer em plantas em vaso, que tem uma terrinha muito pequena lá. Já se você tá lá numa horta, num jardim, aí lá no chão, é difícil mesmo, porque a concentração fica muito baixa. E quando chove também, boa parte acaba se dissolvendo bastante. Eu tenho que te dar um alerta aqui para você entender como é que essa água de arroz vai agir mesmo lá na terra. Essa água de arroz, ela tem uns microgrãozinhos aqui que na verdade estão boiando aqui dentro dessa água. Esses microgrãozinhos, eles não têm nutriente solto, eles estão presos ainda nesses microgrãozinhos aqui, que nem um arrozinho minúsculo, né? Para a planta conseguir absorver os nutrientes que estão dentro desses grãozinhos,
as bactérias e fungos do solo, elas vão precisar decompor esses grãozinhos e então transformar eles em fontes que são assim insolúveis em água, vão se dissolver na água e aí então a planta vai conseguir absorver isso. Faz parte, aí toda a matéria orgânica, todo adubo orgânico é assim também. Mas, por isso, se você acaba jogando em excesso, existe lá um potencial de você causar problemas. Por isso que eu te fiz aquele alerta lá. Então, finalmente, uma grande pergunta que eu tenho certeza que muita gente está se fazendo. Ai, Gaspar, mas você não ensinou triturando o arroz. E como é que você faz triturando o arroz? Olha, tem uma coisa, se você pega um arroz novo, que é um alimento, né? Você coloca aqui, tritura. Qual que era a intenção de você usar essa água de arroz e até qual que era a intenção das pesquisas? Era você reutilizar um resíduo que a gente gera de uma forma inevitável, um resíduo. Então você aproveita um certo potencial que esse resíduo tem. Agora, se você pegar um arroz novo, bom, que não está carunchado, você pega, tritura ele e joga lá nas suas plantas, aí eu já te diria que é um desperdício, isso sim. Sabe por quê também? Porque arroz não é lá tão barato assim, né? Tudo bem, não é das coisas mais caras, mas ele é um alimento e não é tão barato assim. Você pega, tritura ele e desvia a função dele e faz com que ele tenha lá um efeito, assim, que não é incrível, não é nada assim. Mas, como reutilização, faz sentido. É que nem a questão da borra do café, né? Você vai pegar café novo? Não, você vai usar a borra do café. Por quê? Se você for gastar dinheiro, gasta dinheiro com um adubo comprado. Esses adubos comprados, eles com certeza têm uma concentração maior do que esse daqui e vai ter um efeito por dinheiro gasto que eu garanto que vai ser melhor. Aliás, se você for gastar dinheiro para comprar arroz para jogar nas suas plantas, faz mais sentido você gastar o seu dinheiro, o seu mesmo dinheiro, para comprar um pouco de adubo orgânico e pegar e aplicar nas suas plantas, que eu garanto que você vai ter um efeito melhor por dinheiro gasto. Espero que vocês tenham tirado uma grande dúvida de vocês hoje. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.